tudo. Nós estamos hoje aqui para conhecer o que Deus nos ensina, né? A sabedoria que vem de Deus, o que Ele nos ensina, quais são os conselhos que Ele pode nos dar, quais são os conselhos que Ele pode nos ajudar para que a nossa vida, de fato, ela possa ser uma vida agradável, uma vida diferente aqui na Terra. A paz do Senhor, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Nesse mês de janeiro, nós iremos fazer o mês da sabedoria. Durante todo o mês de janeiro, nós vamos estar entrando na live às 22 horas. Normalmente a nossa live é às 23, mas esse mês de janeiro nós vamos fazer ela especialmente às 22 horas. Nós vamos fazer ela mais cedo e nós vamos ler o livro de Provérbios. Então, cada dia nós vamos ler um capítulo. Então, eu quero convidar você a participar conosco nesse mês de janeiro, que é o mês da sabedoria, e nós vamos fazer essa leitura, um devocional noturno, né? Tem gente que tem o costume de fazer o devocional durante, né, a parte da manhã e tudo, e aí não só um devocional, nós vamos tentar trazer os nossos dias de hoje, porque esse é o sentido do estudo bíblico, é você estudar a palavra como ela é, para que ela foi escrita e trazer ela para os nossos dias de hoje. E nós escolhemos o livro de Provérbios, que é um livro bastante interessante, e vamos fazer ele durante todo o mês. Então, cada dia nós iremos ler um capítulo, até nós terminarmos todo o livro, que vai dar exatamente no último dia de janeiro. Então, durante todo esse janeiro, às 22 horas, nós vamos estar aqui estudando um capítulo por dia. E aí eu convido você a compartilhar com seus amigos, com o pessoal dos grupos, de onde você estiver, e nos acompanhar durante essa jornada nesse mês de janeiro. Se você não estiver nos acompanhando na live, as lives vão ser gravadas e colocadas no nosso canal, nas nossas outras redes. Então, se você não puder acompanhar todos os dias na live, ela vai ficar gravada, tá bom? Principalmente ali no YouTube, e você vai poder acompanhar. Então, se você quiser assistir de novo, né, tirar alguma dúvida e tudo, ela vai ficar gravada. Então, durante os comentários, você pode colocar a sua dúvida, a sua pergunta. Caso a gente não consiga responder todo mundo, nós vamos guardar todas as perguntas e aí no outro dia a gente traz. Então, prepare aí a sua Bíblia na linguagem que você mais gosta, na sua Bíblia. É sempre bom lembrar que quando nós estamos estudando a Bíblia, é sempre bom você pegar a Bíblia que você tem um hábito de ler. Tem pessoas que têm só uma Bíblia, mas tem gente que tem um monte de Bíblia. Então, na hora de estudar, fica assim, qual é a melhor Bíblia? A melhor Bíblia para você iniciar um estudo como esse, que é um estudo mais, eu vou dizer, intimista, porque é algo mais para você, é que você vai estudar aí na sua sala, no seu quarto. Você pode juntar um grupo de estudos também com seus amigos, online e tudo. Então, a primeira coisa que você tem que colocar é uma Bíblia que você entenda a linguagem dela. Então, nós temos vários tipos de linguagem. Eu vou estar usando a Bíblia da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Ela vai estar usando uma Bíblia mais clássica. Então, nós vamos juntar aqui as duas linguagens. Para quem já gosta mais ali da Almeida, né? Mais um pouco mais antiga. E para os jovens, as pessoas que estão começando, os novos convertidos, vai ser a leitura da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então, pegue a Bíblia que você tem o hábito de ler, a que você vai para o culto, a que você gosta de ler todos os dias. Ela é a melhor para você fazer os estudos diários. Então, tem um hábito, mesmo que você tenha muitas Bíblias, escolha uma para você fazer toda essa jornada e você vai ler ela até o final. Então, assim, você vai começar com uma, daqui a pouco você começa com outra. Não são 31 dias que nós vamos fazer, então você vai fazer com a mesma Bíblia. Então, durante os 31 dias eu vou ler nessa Bíblia aqui e ela vai ler naquela Bíblia lá, porque vai ficar melhor para o seu entendimento. Então, se você quer ler na Bíblia física, nós preferimos a Bíblia física, mas você pode aí acompanhar pelo celular, tablet, computador. Hoje tem tantos modos de você estudar, mas é uma dica que eu dou para pessoas que estão começando a estudar a Bíblia. Estamos começando aí um novo ano, e aí às vezes você está querendo fazer esse trabalho. Olha, esse ano eu quero estudar a Bíblia, eu quero fazer um devocional, ter um momento diariamente. Por onde eu começo?
Então, duas dicas que eu vou dar para você. Primeiro, escolha a Bíblia que você entenda a linguagem. Então, não escolhe Bíblia por capa. Eu gostei dessa capa, porque essa capa combina comigo. Não, abre a Bíblia e lê. Você conseguiu entender aquela tradução? Você conseguiu entender aquela linguagem? Você é da sua compreensão? Então, essa é a Bíblia. Então, pega a Bíblia, traz o caderno, copia, porque quando nós copiamos, nós memorizamos e aprendemos melhor. Sim. Então, não faça um devocional só de você ler e ler o pronto, não. Faça bloco de anotação. Se você não gosta de escrever, abre aí no seu celular, baixa um aplicativo de anotação, anota, grava áudio daquilo que você entendeu. Porque não é só ler. Você tem que ler e perguntar para si mesmo o que foi que você entendeu. O que foi que você entendeu? Eu não entendi nada. Então, leia de novo. Não desista. É normal quando nós não temos o costume, até quando você tem um costume de você começar a ler e falar assim, eu não estou entendendo nada, a pessoa pega e desiste e não quer ler. Não se preocupe, até porque a Bíblia, a gente chama isso de distanciamento. A Bíblia, na época que foi escrita, é totalmente diferente da nossa época. Então, tem palavras, tem lugares, tem situações aqui que é longe da nossa realidade. Então, aí dificulta, até as pessoas querem começar a ler a palavra, mas pega uma coisa e fala assim, olha, eu não estou entendendo nada. Então, um dos modos de você começar a entender, é claro, a primeira que é a primordial é você pedir ajuda ao Espírito Santo, porque sem ele nós não entendemos nada, e é você pegar uma linguagem que você consiga entender. E você verdadeiramente tirar um tempo para você estudar. Então, tire as distrações, não estude a Bíblia com televisão ligada, com o celular, tocando. Eu sempre estudo assim. A palavra de Deus é diferente. Você precisa da concentração, porque o entendimento, ele é importante, porque você vai colocar em prática. Se você entender errado, você pratica errado. Essa parte ela é muito importante, porque nós estamos iniciando uma jornada, né? Seja você novo convertido ou antigo convertido, ou você está aqui buscando conhecer a palavra para você aceitar Jesus, ou você acabou de aceitar Jesus. É importante você entender que a parte cultural, ela serve para nós hoje. Por exemplo, a Bíblia ela fala muito de pastores, né? Ela fala muito de pastor de ovelhas, ela fala de reis, ela fala principalmente no Antigo Testamento, de coisas que para o nosso raciocínio é mais difícil a gente compreender. Por quê? Porque, a menos que seja uma situação muito específica de algum dos nossos seguidores que estão aí assistindo a gente, que mora em outros países e tudo, mas aqui dentro da nossa realidade é muito difícil que você seja um pastor de ovelhas. Que você tenha aí ovelhas que você crie. A maioria de nós hoje trabalhamos com a tecnologia, trabalhamos na parte administrativa, trabalhamos com outras coisas do dia a dia. Então, quando a Bíblia fala algo comparando com o pastor de ovelhas, para a nossa realidade, muitas das vezes você não vai conseguir entender aquele raciocínio. Então, é por isso que nós fazemos o devocional de uma forma mais minuciosa, onde você vai pesquisar o que está sendo falado, a origem das palavras, o contexto da região, o local, as árvores, os nomes, os motivos. Nada do que está escrito na palavra de Deus ela é em vão. Isso eu costumo ter essa experiência muito com os meus filhos, porque eu coloco eles para fazer esse devocional e depois eu pergunto, né, o que você entendeu desse devocional? O que você entendeu desse livro da Bíblia específico? Então, se eles souberem me explicar, né, eles vão estar me mostrando o que eles entenderam. Acontece muitas das vezes eles não saberem me explicar, ou eles não compreenderem. Aí nós sentamos juntos e fazemos pedacinho por pedacinho. Então, é importante você não desistir, porque vai ter momentos que você vai se frustrar, que você não vai entender, que as coisas vão acontecer, principalmente quando a gente pega um mês direto assim, para fazer um devocional. A gente sabe que às vezes você não vai estar disponível naquele horário, o filho adoece, acontece algum problema, o trabalho, o imprevisto. Mas se você não puder estar aqui com a gente nesse horário de 10 horas, você assista amanhã, você assista durante o seu dia, você tire pelo menos 1 hora ou meia hora para você sentar e ler esse capítulo que a gente está falando naquele dia, para que você possa ter essa constância. No início, é muito difícil, às vezes, que você tenha essa constância, porque a gente não está acostumado
a priorizar a palavra de Deus. Porque quando são outras coisas, às vezes um trabalho, às vezes um filho, às vezes uma casa, às vezes é uma louça. Eu tinha muito esse ensino dentro de casa. Minha avó falava, ó, não dorme sem lavar a louça. Então, assim, podia acontecer o que fosse. O mundo podia cair, o dia podia ser difícil, o trabalho podia estar do jeito que fosse, podia ser meia-noite, 1h da manhã, 3, tinha que se lavar a louça. Então, da mesma maneira que você bota algumas prioridades da casa, da sua vida como prioridades, se você não dorme sem fazer aquilo, não durma, não deite sem ler a palavra de Deus, sem tirar um momento para Deus. Mas vamos lá. Antes da gente começar, deixa eu responder aqui uma pergunta. Eu sou a Nayara Moreno que está aí. É Moreno que eu Então, você está me vendo aí nas conversas de uma pessoa fez uma observação que é importante nós falarmos aqui. Que a pessoa colocou que a Bíblia é mal traduzida. Então, assim, o que acontece? A Bíblia é um livro muito antigo. Nós não temos mais o original, mas a Bíblia, como ela foi muito copiada, a gente tem muitos manuscritos para fazer a comparação. E isso é muito importante, porque quando você consegue fazer a comparação, você consegue identificar se aquele documento ele está fiel, se ele está fiel ao original. Então, na análise textual, quanto mais você consegue fazer essa análise de um texto para outro, de você fazer essa comparação, fica mais fiel. Então, a Bíblia, como ela foi muito copiada, tem como você fazer essa comparação. Então, hoje, a ciência compara que a Bíblia ela é um dos livros mais bem traduzidos, porque ela tem muitos manuscritos, muitas cópias, para comprovar a sua tradução. É claro que existem algumas traduções que elas são muito polêmicas, elas colocam um entendimento e outro. Mas é bom observar que quando foi escrita, né? Por exemplo, nós estamos falando aqui do livro de Provérbios. Provérbios, a gente fala que é Provérbios de Salomão, mas ele não foi o único escritor do livro de Provérbios, ele escreveu a sua maioria. Então, Salomão viveu há muitos e muitos anos atrás. Então, tem palavras, comparações de sentidos aqui que faziam sentido naquela época e hoje para nós não faz muito sentido de entendimento. Então o que a tradução tenta? A tradução tenta pegar o sentido para o dia de hoje para a sua compreensão. Então existem sim traduções polêmicas, mas na sua maioria a Bíblia, as traduções bíblicas, elas são confiáveis. A tradução brasileira, principalmente a Almeida Corrigida Fiel, Almeida, a NA, todas as Almeidas, né, que a gente chama ali, a corrigida, a revista atualizada, elas são de extrema confiança. Você pode pegar a sua tradução e saber que ela tem cerca de quase 90% e os outros 10% e tudo não deixam a credibilidade bíblica cair. Então isso é a ciência, com todas as técnicas e tecnologias que existem hoje. Então, ela é de confiança, ela é um livro que, por mais que você está nos acompanhando não seja cristão, não olhe ela com o lado que nós olhamos como palavra de Deus, mas ela como um livro histórico, ela é um livro confiável. Tanto é que por isso que ela é o livro mais copiado, mais impresso e o mais vendido. Uma observação importante a respeito disso, da confiabilidade, é uma dúvida que eu tive também quando eu comecei a estudar a Bíblia. Nós somos seres humanos, nós acabamos duvidando das coisas. E quando você vai em busca, você não precisa, né, acreditar fielmente ou cegamente no que nós estamos falando aqui. Mas eu faço o convite para você mesmo fazer a sua busca, o seu estudo, e você vai descobrir que são muitos manuscritos, são mais de 5.000, 10.000 cópias, aonde a gente achou os manuscritos do Mar Morto, e o próximo que foi achado, eles são muito fiéis um ao outro, e as cópias que foram achadas são muito fiéis. O que isso indica? Isso indica que não foi alterado o teor do que a Bíblia está falando. Quando se faz essa tradução para o Brasil, para o português, digamos assim, por que nós estudamos a Bíblia e temos várias versões? Porque o entendimento de uma criança, de um jovem, ele é diferente do entendimento de um adulto. A mentalidade, a capacidade de estudo de um jovem
é diferente da capacidade de estudo de um adulto ou de uma pessoa mais velha. Então, nós temos essas opções de linguagem, por quê? Porque a Bíblia, por exemplo, da tradução da linguagem de hoje, ela é uma das mais assim, maravilhosas para quem é um novo convertido, para uma criança. Se você ainda não deu uma Bíblia para o seu filho, para o adolescente ou para uma criança na linguagem de hoje, procure ler ela. Você vai ver que ela é uma linguagem muito fácil, onde a tradução para o dia de hoje faz com que o seu filho consiga ler e ele consiga entender na sua maioria. Isso não tira a credibilidade da Bíblia. Aqueles que com o tempo vão se aprofundando, por exemplo, nós, por ser escola bíblica, nós temos já mais de 10, 15 versões aqui impressas, fora mais 100 online em PDF. Por quê? Porque nós procuramos comparar as versões, as traduções, a gente compara a parte hebraica, a parte grega, a gente os originais, a gente quer estudar profundamente no sentido de que o Espírito Santo mostre o que está nas entrelinhas, o que aconteceu quando aquilo ali foi escrito, com profundidade, para que a gente possa ministrar os estudos para vocês. Mas eu tenho a certeza absoluta de dizer que se você ler a Bíblia, a palavra do jeito que ela está na sua casa, nas suas mãos, algo Deus tem a trabalhar com você. Porque a Bíblia, ela não é só um livro, né? Ela é um livro para quem não crê, você vai ler, e mesmo assim você ainda consegue tirar coisas boas, sentidos bons para que você possa viver, como eu vejo muitos fazendo com o livro de Provérbios, de Salmos, que hoje tiram a essência desses livros para enriquecer. Mas o sentido dela, para quem crê no Espírito Santo, para quem crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela transforma, ela se torna viva com você, ela fala com a tua alma. E aí você tem a capacidade de ler um versículo e você falar assim: Senhor, algo na minha vida, no meu íntimo, na minha alma, mudou a partir do momento em que eu vi esse versículo, esse sentido. Então, esse é o propósito de Deus. É que a palavra dele seja viva e eficaz na sua vida, independente da tradução que você está lendo, tá bom? Então, vamos orar antes de iniciar o estudo bíblico, né? Eu vou fazer a oração inicial, a pastora Nayara vai fazer a oração final. E aí, se você por um instante, né, possa curvar a sua cabeça e vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela oportunidade de ministrar, Pai, mais um estudo, não só para as pessoas, mas para nós mesmos, Pai. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Traz, Pai, as almas que precisam ouvir este estudo. E o Senhor Todo-Poderoso possa fazer, Pai, por elas o que tem feito por nós. Que a mudança de vida, a mudança de alma, o socorro, a libertar, curar, transformar, não só a mente, mas o coração de cada um. Pai, que todos aqueles que precisam, que sejam aqueles que o Senhor escolheu, possam assistir este vídeo. Não só aqui hoje, mas enquanto ele estiver online. Fala conosco, Senhor. E que tudo aquilo que tenta impedir, prender, tampar os ouvidos ou atrapalhar, seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus. Possa, meu Deus e meu Pai, silenciar. Porque quando a tua presença e o teu poder se manifesta, Pai, não há nada neste mundo, entre os céus e a terra, que não se curve ao Senhor. E é assim que nós declaramos, Pai, o início desse estudo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, para você que está chegando agora, nós começamos hoje, né, um devocional de 31 dias com o livro de Provérbios. Cada dia nós iremos ler um capítulo e hoje nós iniciaremos com o capítulo 1. Antes de iniciarmos, nós vamos falar um pouco do que é o livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios, ele é um livro do Antigo Testamento. Eu, que sou antiga, gosto de falar velho, né? Velho Testamento, mas não é o Antigo Testamento. Ele é conhecido como Provérbios de Salomão, né? Porque a maioria dos provérbios citados aqui foi escrito por Salomão, mas ele não é o único autor, né? Existem outros autores também. Apesar que o livro de Provérbios está dividido em capítulos e versículos, eles não foram escritos todos de uma vez e nem sequencialmente. Eles são provérbios, né? Alguns são soltos. Então, por isso que às vezes a gente está lendo, parece que ele está falando do assunto, daqui a pouco ele entra falando de outro,
Então é bom você entender que ele não foi escrito como uma carta, tudo de uma vez. Ele é um compilado, né, de alguns provérbios, e aí foi se juntado todos eles num livro só. Mas eles não foram escritos todos de uma vez, nem citados de uma vez. Então tem provérbios que ele está solto, que ele colocou ali no versículo. Então por isso que às vezes a gente vai estar lendo e parece que está falando de um assunto, daqui a pouco está falando de outro, exatamente por isso. Eles são provérbios soltos. O livro de Provérbios ele tem 31 capítulos, né? Como eu falei, eles não são sequenciais, mas todo o livro, né? Todo livro, ele tem uma sequência falando sobre sabedoria. Por isso que o nosso janeiro se chama isso, Janeiro da Sabedoria. Ele é um livro para quem gosta de saber o que é sabedoria, você ser sábio. Você imagine, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, de uma sabedoria dada por Deus, escreveu um livro. Eu acho que todos gostariam de saber o que foi que esse homem, que teve uma das grandes sabedorias dada por Deus, escreveu. Então esse é o livro de Provérbios. Isso é importante, essa questão, porque hoje você tem essa Bíblia nas suas mãos, ela foi escolhida, né, foi juntada, todas as cartas, os manuscritos que eram rolos, e o livro de Provérbios tem vários provérbios que foram juntados, não exatamente nessa ordem sequencial. Mas qual a observação que eu quero fazer? A Bíblia, ela não está em ordem cronológica, conforme aconteceu os fatos exatamente. Colocaram dessa forma que é uma forma mais fácil para você estar lendo a Bíblia, da mesma maneira Provérbios, que antigamente não tinha-se esses números que foram colocados. Muito tempo depois, que foi separados primeiros capítulos e depois os versículos, para que dentro do culto, a ordem do culto fosse ministrada de uma forma mais fácil, para as pessoas acharem aonde estava sendo lido. Então, esses versículos que você vê, por exemplo, na Bíblia que eu estou, o capítulo 1, ele separa em 3 subtítulos, né? Um subtítulo ele fala sobre o uso do provérbios, aonde você vai utilizar os princípios que são ensinados aqui. Ele fala contra as seduções dos pecadores e, por último, ele fala para que nós possamos clamar e pedir a sabedoria de Deus. Dentro disso, é um dos livros aonde você vai poder separar ali versículo por versículo para você estar estudando, mas, no geral, é um aconselhamento da aliança de Cristo com a gente, né? O Novo Testamento, o Testamento originalmente, ele seria uma aliança que Deus fez com o homem. Então, seria a velha aliança e a nova aliança, tá bom? Então, vamos ler o capítulo, né? E aí nós vamos pontuando algumas observações. Então, você pode abrir aí capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, do versículo 1 até o versículo 7. Ele está me dando um compilado de versículos, me explicando o porquê que nós devemos ler, o porquê que nós devemos usar o que Provérbios está ensinando. E aqui, nessa tradução, eu vou destacar o versículo 4, diz assim: podem também tornar sábio uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem avisados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. No versículo 7, assim: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então, esse livro de Provérbios aqui, o intuito de Salomão de fazer todo esse compilado aqui, é exatamente trazer para os jovens, né, que os moços, os mais novos, os inexperientes,
um aprendizado, fazer com que os sábios fiquem mais instruídos e separar os sábios do tolo. Então, durante toda essa nossa leitura, você vai ver muito essa palavra, sábio e tolo. Quem é o tolo aqui? O tolo é a pessoa que não quer aprender, é a pessoa que não busca sabedoria, que não quer ser sábio, ele não quer ter um coração ensinado. E a primeira coisa que Salomão fala aqui, o que é preciso você ser sábio? Ele fala que é o temor do Senhor. E por que ele fala isso? Porque ele conquistou essa sabedoria exatamente através do temor ao Senhor. Porque ele está fazendo uma oração, né, aqui no contexto histórico. Ele está na responsabilidade de construir o templo, que era grandioso, era uma obra grandiosa, que o pai dele tinha dado essa responsabilidade para ele, porque o pai queria fazer o templo, Deus não permitiu. Deus permitiu que Salomão fizesse. Então, se Salomão viu a grandiosidade da construção do templo e viu que o povo era muito grande. Salomão, ele era um filho, mas vamos dizer assim, um filho moço de Davi. Davi chama ele de um menino tenro, ou seja, um menino sem experiência. E ele ficou, vamos dizer assim, preocupado. Como é que ele ia ser rei sobre Israel, conseguir fazer uma casa para o Senhor, conseguir trabalhar? Então, a mente dele... Então ele fez uma oração. E aí no que ele fez a oração, Deus falou para ele, olha, você pode me pedir tudo o que você quiser. E ele pediu sabedoria. Ele falou, Senhor, me dá sabedoria para eu poder conduzir tudo isso que está sob a minha responsabilidade. E Deus se agradou do pedido dele. Por quê? Porque ele poderia pedir a morte dos seus inimigos, ele podia pedir mais riqueza, ele podia pedir tanta coisa, ele pediu algo que até então para nós é algo simples, ele pediu a sabedoria. Então, por isso que ele está falando, olha, você quer começar a ter uma vida de sabedoria, você tem que temer ao Senhor, porque a sabedoria, ela só vem, e isso aqui ele está falando, a sabedoria de Deus, ela só vem quando você teme ao Senhor, e esse temer é uma dependência. Ele estava demonstrando as suas fragilidades para Deus, o seu medo, e aí Deus se agradou disso. Então Deus, ele se agrada quando você mostra as suas fragilidades para ele, quando você mostra, você olha, Senhor, eu preciso, porque ele poderia pedir tanta coisa e ele obteve tudo aquilo que ele podia pedir através da sabedoria que Deus deu para ele. Então, às vezes você está pedindo aí, Senhor, resolve um problema para mim, resolve uma situação. Você pedir sabedoria para Deus, a sabedoria que Deus te entrega, ele faz você resolver os problemas que muitas das vezes você está aí arrancando o cabelo aí se desesperando, mas se você tiver o temor do Senhor, você vai buscar ajuda primeiro em Deus. É interessante que uma das primeiras observações que ele fala aqui no versículo 4, né? Ele fala, para dar ao simples prudência. Dentro do que a Nayara está falando, Salomão, ele vem de um contexto histórico onde Davi, que é o pai dele, era um homem onde ele teve muita luta, ele teve muita guerra, ele teve toda uma turbulência na vida dele, digamos assim, para um lado, para o outro, e ele tirou isso por experiência, né? De que o conhecimento do ser humano, ele é um conhecimento limitado. O poder, o reconhecer o temor, é isso, que o poder do ser humano, ele é muito limitado. Ele, como rei, ele podia fazer, ele viu o pai dele fazer muita coisa, mas ele entendia que se não for o Senhor, ele não poderia conseguir fazer nada. Ele viu muitas das vezes na trajetória do pai dele, no que contavam as histórias, tinha esse costume de contar muitas histórias, de passar para pai e para filho, nessa parte cultural do que se pode fazer, o que não se pode fazer. E Salomão viu esse trabalhar. Quando ele pede a sabedoria, e ele escreve aqui, ele fala que para você poder entender as palavras, para você poder entender os provérbios, tudo isso, você tem que ter o temor do Senhor. Se você não tiver esse temor, esse respeito com Deus, de nada adianta. E aí ele chama de loucos, de tolos, aqueles que desprezam essa sabedoria. E aí você vai ver, por exemplo, muitas pessoas hoje que têm riquezas, muitas pessoas que têm condição, as pessoas às vezes até que têm um bom coração, mas ele não tem esse temor com Deus, ele não busca essa sabedoria de Deus, parece que nada na vida dele vai para frente. Ou vai para frente, mas não adianta nada. Fica vazio. Fica aquele vazio, fica aquela coisa, sabe, de infeliz. Ele não consegue ser feliz. Então,
Provérbios, ele vem dizendo isso, que o simples, né, o jovem, enquanto você é jovem, enquanto você pode, busque ser ensinado. E aí ele continua no versículo 8, aí eu vou com vocês do versículo 8 até o 19, que diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como abismo inteiros, como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos. Encheremos de despojos a nossa casa e lança tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa, e filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida estreita. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então, tem muitos termos aqui que, por exemplo, pode deixar você na dúvida do que seria do entendimento, como o versículo 9, né, que ele fala, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colar para o seu pescoço. Coisas que falam a respeito sobre traguemos-los, né, acharemos toda sorte de bênção, ele fala sobre despojos, ele fala sobre veredas dos pés, debalde se estende a rede, né, à vista de qualquer ave. Então, tudo isso, para as linguagens antigas, era entendível. Né? A pessoa falava como se estivesse aconselhando um filho, o jovem entendia esse tipo de linguagem. Aí, o que eles fizeram? Para que você possa entender, você que é um novo convertido, né? Para que você possa entender o sentido. Aí é a versão que a Nayara vai ler, do versículo 8 ao 19. Aí diz assim: Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filha, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontramos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riqueza e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubamos. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha, onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isso, acaba sendo morto. Então, por exemplo, a parte do por que serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço, ele fala ali sobre o caráter. Né? Uma pessoa que ela é ensinada pelo pai, pela mãe, é uma pessoa que ouve, né, as pessoas mais velhas que aconselham, ele forma o caráter dele. Então, o Provérbios capítulo 1, ele vem te falando sobre esse princípio de temor ao Senhor, aonde ele confirma também em Coríntios, em Colossenses, e ele vem falando, olha, se você quer ser uma pessoa formada, né, um caráter bom, ouça teu pai, ouça tua mãe, tenha temor a Deus, que você vai melhorar o seu caráter. A mesma coisa quando ele vem falando aqui, ó, no versículo 11, vem conosco e vamos emboscar para derramar sangue. Então, o que ele está falando? Ele está falando em matar pessoas inocentes, né? Pegar pessoas, seja aí o conselho que o jovem hoje recebe, né? De roubar alguém, de usar drogas, de fazer coisas erradas que não convém ele fazer e utilizar. Então, por isso é importante você utilizar a tradução que para você mais fácil.
Essa tradução mais antiga, por exemplo, para mim e para Nayara, é uma tradução onde a gente vai buscar o original da palavra, é uma tradução onde a gente vai buscar o sentido da época, o contexto. A tradução da linguagem de hoje é uma tradução que você consegue compreender o sentido que foi escrito para os dias de hoje. Então, ela é mais fácil e mais compreensível. Essa parte do versículo 8 ao versículo 19, que o capítulo 1 ele é conhecido como o capítulo das 3 vozes, né? Essa primeira voz a gente chama a voz da obediência, que é quando o pregador, né, que o livro de Provérbios gosta de usar esse nome, fala exatamente sobre isso, sobre de você obedecer à voz do pai e da mãe. E vai ser muito repetido isso durante todo o livro de Provérbios. Por quê? Porque na cultura judaica, né, a cultura do Antigo Testamento, ela tem essa raiz judaica. Na cultura judaica, o pai e a mãe são a voz da sabedoria, a voz do ensino, né, a voz ali da obediência, a voz da instrução. Então, um jovem, ele era considerado sábio na medida que ele obedecia ao pai e à mãe. Então, era desonroso, como é até os dias de hoje, para um judeu, um filho desonrar, desobedecer pai e mãe e quebrar algum ensino da família trago por pai e mãe. Então, a raiz dessa cultura, ela vem exatamente desses provérbios, porque muitos desses provérbios aqui, eles eram orais, era cultura que o pai passava por filho, que o filho passava por o filho dele, que iam passando, até que veio a ser escrito. Então, assim, você vai ver muito isso sendo ensinado no livro de Provérbios. Olha, jovem, ouça seu pai, ouça sua mãe. Seu pai e sua mãe têm experiência. Olha, não anda pelo caminho de pessoas que vão te chamar, por mais que você fique rico, ou seja, por mais que você tenha benefícios, mas a raiz é uma raiz mal. Você vai acabar sendo morto. E aqui a gente pode levar ele não só no sentido literal, mas no sentido figurado, como um exemplo. Às vezes a gente, principalmente o jovem, né, ali na imaturidade de querer estar incluído numa roda de amigos, você acaba ouvindo mais os seus amigos do que os seus pais, para parecer ser legal, para você ser incluído em tudo. Só que a Bíblia está dizendo aqui, olha, o caminho para quem começa a fazer isso não é um caminho bom. Ele não é um caminho bom. Você acaba sendo morto. E o morto aqui, ele pode ser tanto literal, como no sentido figurado, no sentido de você pode sofrer. Você pode sofrer. Então ele fala que é melhor você ouvir o seu pai e a sua mãe, porque é uma das primeiras vozes que a Bíblia está aqui no Provérbios. A primeira voz é a voz da obediência. E ela dá essa autoridade para o pai, para a mãe, pessoas que têm a sua responsabilidade. E aqui a gente abre para as pessoas que são responsáveis por você. Então, porque essa parte aqui do capítulo 1, ela é direcionada aos jovens. Então, você jovem que está aí acompanhando a nossa live, ouve seu pai, ouve a sua mãe, ouve o conselho de vida que eles têm, né, para você. Tome muito cuidado com as decisões que você vai tomar, baseado em amigo, em colega, né? As amizades, elas são muito passageiras. Né? Hoje você está no colégio, você pensa que esse amigo vai ser seu amigo a vida inteira. E às vezes daqui 2, 3 anos, vocês vão passar um do lado do outro, mal vão se cumprimentar. Então, cuidado com isso, porque isso pode ser uma morte até para a sua vida social, a sua vida psicológica. Quantas pessoas hoje estão vivendo depressão, ansiedade? Por quê? Porque veio numa vida por causa de más companhias, ouviu conselhos errados, tomou decisões baseadas em situações erradas, e muitas das vezes você não ouviu o pai e a mãe. Como é importante isso? Então, ele começa dizendo, escuta o que o seu pai tem para dizer, escuta o que sua mãe diz, porque isso pesa muito. Não importa se seu pai, a sua mãe é cristão ou não, isso aqui é um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Escute o que o seu pai e a sua mãe têm para dizer, porque isso pesa muito. Dentro disso, eu faço a observação que, no seu caso, se você não tem um pai ou uma mãe cristã, se você não tem esse laço familiar, como muitas das vezes eu não tive, assim, de pai, de mãe, para me aconselhar nos momentos mais difíceis, você utiliza de pessoas de confiança, pessoas mais velhas,
Não caia na besteira de você achar que uma pessoa da mesma idade que você vai te dar conselhos bons. Por quê? Porque aquela pessoa que tem a mesma idade que você, ela não viveu ainda o que você está passando. Então ela vai te dar um conselho muito curto. Ele vai te dar um conselho muito raso sobre o que está acontecendo. Quem é jovem comete, assim como eu cometi diversas vezes o erro de achar que tudo é o fim do mundo, que tudo é muito, sabe, intenso. Mas essa fase ela vai passar, você vai chegar numa vida adulta e vai ter muitas consequências do que você está fazendo agora. Então, assim, no geral, o pai e a mãe, se você tiver o seu pai e sua mãe, mesmo que ele não seja cristão, ele tem a experiência, ele tem a idade, ele tem o querer bem de amar você como um filho, ele vai te dar conselhos de pai e de mãe como um filho, para que você não sofra, né? Agora, se você não tem essa estrutura familiar, ou, por exemplo, Bárbara, olha, não tem condições de eu pedir esse aconselhamento, né, para eles e tudo, ou não tenho eles. Se apegue na Bíblia, se apegue nos provérbios, leia ele todo, te ore a Deus, para que Deus te dê direcionamento do que você fazer e procure pessoas que sejam capazes, né, pessoas de preferência mais velha. A Bíblia vai falar muito isso, de pessoas que têm idade, que são capazes de aconselhar os mais novos. Por quê? Porque eles já passaram por aquilo ali. E aí ele fala várias vezes, você vai ver isso sendo falado, que o único resultado do caminho mau é a morte. Por quê? Porque as pessoas que passaram por isso, muitas das vezes ela tem amigos, né, ela tem familiares que chegaram na velhice, mas perderam muitos conhecidos na juventude porque fizeram escolhas erradas. Então ele te dá esse conselho por quê? Porque ele passou por isso. Por isso que ele te aconselha, porque ele já sabe o resultado, né? Então temos aqui do versículo 20 ao restante, mas daí eu vou lendo de 5 e 5 para a gente poder fazer as observações. Diz assim: grita na rua a sabedoria nas praças, levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando os netos amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Versículo 20 ao 25. Como que está nessa tradução aí? 20 ao 25. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades, em todos os lugares onde o povo se reúne, ela está gritando alto assim: gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Então, no geral, ele vai explicando que, olha, eu estou disponibilizando para vocês o caminho que se deve seguir. Eu estou disponibilizando e procurando pessoas que querem ouvir através do Espírito Santo, né, através do que foi escrito na Bíblia. Eu estou procurando pessoas que queiram mudar esses caminhos, queiram andar em caminhos certos, queiram ter uma vida boa. Mas se eu não achar essas pessoas, então, infelizmente, né, quem rejeita o conselho, aí ele vem falando aqui no versículo 26, também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei, e vindo o vosso terror, como a tempestade em vindo a vossa perdição, como redemoinho quando vos chegar a aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procura-me-ão, porém eu não hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram
a minha repreensão. Do versículo 25, 26 ao 30. Como está aí? 26 assim. Assim, quando estiverem em dificuldade, eu irei. E quando o terror chegar, eu caçarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre recusaram a temer o Senhor. Até o 30, né? Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Esses versículos aqui do 26 ao 30, ele me lembra muito uma coisa que minha avó falava para mim, que era a respeito de que quando a gente não quer ouvir um conselho, quando a gente não quer ouvir o que Deus está falando, ou o que é para ser feito, aí muitas das pessoas se perguntam por que o mal existe, por que as coisas ruins acontecem, e falam assim, nossa, será que Deus não está vendo, né, que está acontecendo isso comigo? Só que a Bíblia, a palavra de Deus, não só Provérbios, ela vem para nos ensinar a sabedoria de Deus antes da gente cair no buraco, antes da gente fazer o erro. Então, se você não teme ao Senhor, se você não procura a sabedoria de Deus antes de você cometer o erro, a hora que você está lá dentro não adianta, porque tem coisas que somos nós mesmos que nos colocamos. Então, por exemplo, se você cometer um erro e você está ali na falha, o que adianta você procurar? Orar, clamar a sabedoria de Deus. Você não quer se corrigir. Você não quer se corrigir, você não quer sair dali. A gente quer uma solução de Deus, mas a gente não quer Deus. Então essa é a diferença para a minha vida e para a sua vida, é que buscar a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, é eu querer Deus na minha vida, eu querer um relacionamento. Não uma solução instantânea, um miojo que eu vou fazer, 3 minutos tá resolvido. E é natural do ser humano isso, né? Eu quero uma solução, mas sem envolvimento com quem está me dando a solução. E é impossível isso. É impossível. Quando a gente vai ver muito esse livro de Provérbios, a sabedoria sendo como se fosse uma pessoa, né? Tanto é que em algumas traduções ela é escrita com letra maiúscula. Porque quando você vê essa sabedoria escrita com letra maiúscula, é a sabedoria de Deus, não é a sabedoria humana. E é um jeito, né? O livro de Provérbios, o seu original, ela era uma poesia. E a poesia hebraica, ela tem esse negócio de comparação. Então, você está vendo que está comparando aqui. E a comparação é interessante porque ela fala assim, olha, vai vir a tempestade, vai vir a dificuldade, vai vir as aflições. É importante que você tenha sabedoria antes que esses momentos ocorram. Porque a Bíblia, ela não esconde de mim, de você, que você vai ter dias ruins. Ela não fala que tudo vai ser perfeito, flores, e que você nunca... Não, a Bíblia diz, olha, você vai ter tempestade, você vai passar por momentos de dificuldade, você vai ter o dia mau. Então, a sabedoria, ela antecede essas coisas. Porque não adianta você querer uma solução lá dentro do buraco. Tem avisos, olha, o buraco está ali, a situação vai se apertar. Então, a sabedoria, ela vem, e é isso que ela está dizendo nesse paralelismo ali, nessas comparações. Olha, eu vou rir de vocês quando chegar o momento da aflição, né, e vocês virem me procurar, porque é do ser humano, a gente só procura quando a gente já está bem ruim mesmo. Até ateu acredita em Deus nesse momento. Então, assim, é por isso que eu falo, olha, aí eu vou rir de vocês, porque quando a gente está no desespero, toda solução é solução. Todo caminho é caminho. Basta a gente estar, né, num momento de perigo, você pode ver, quando você está no hospital, que você está passando por muita dor, que você está numa dor terrível, que você está pedindo para morrer. O médico chega para te dar um remédio, você não pergunta, esse remédio é bom? Esse remédio... Não, você nem sabe o nome, você não quer saber o nome do remédio. Você quer que ele aplique aquela dor, acabe. Mas quando a gente está numa consulta que você não está sentindo dor, que é a consulta de rotina, você quer saber o nome do remédio, você quer saber qual é a fábrica dele, você quer saber se tem um genérico dele, você vai de farmácia em farmácia para ver se você acha o mais barato. Mas quando você está no hospital quase morrendo, você não faz isso. Você não pergunta o preço do remédio, você quer tomar ele para dor passar. Então, a sabedoria, ela é a consulta de rotina, ela é antes do problema chegar. E às vezes a gente não dá o valor por causa disso, sabe? Porque na hora não está doendo. Na hora não é o problema, mas a Bíblia, ela não mente para mim e para você. Uma hora o problema chega, uma hora a tempestade acontece.
uma hora, um momento de dificuldade acontece, e é nessa hora que você temos que ter o equilíbrio, para você pensar direito, para você raciocinar direito, para você ver o melhor caminho de saída. E é isso que a sabedoria faz. É isso que o temor do Senhor faz aí você sermos dependentes dele. Porque na hora do desespero, todo conselho é conselho. O conselho você aceita, você acredita. Você acredita. Se você não tiver o temor do Senhor que te mostra o caminho correto, porque muitos caminhos existem, mas existe o caminho correto. E só a sabedoria da parte de Deus que faz te enxergar qual é. Porque isso que a Naila está falando é muito evidente quando a gente é ensinado em pequenas coisas, né? Por exemplo, começar a chover, eu sei que eu tenho que fechar as janelas para a água não molhar a casa. Não adianta eu esperar chover, né? E aí eu ir lá e fechar as janelas onde a chuva já passou, a casa já está toda molhada, aí eu vou fechar a janela. Agora eu estou fechando a janela, entendeu? Não, a Bíblia ela nos dá ensinamento que, olha, começou a chover, o tempo começou ali já balançar as árvores, estou vendo que vai chover, tá vindo umas nuvens escuras, eu já vou fechar a janela, porque eu sei que a chuva está vindo. Então, antes que ela venha, eu já vou fechar para que a casa não se molhe. Então, o Provérbios, ele vem nos dando esses ensinamentos. E ele vem nos ensinando que se você aprender isso daqui, quando vier uma situação, você vai se lembrar como você tem que agir antes do problema. Aí eu me lembrei de uma situação que eu estava na rodoviária de Brasília, tinha um rapaz vendendo guarda-chuva. Só que você sabe que é Brasília, né? Brasília, um dia as 4 estações, o céu estava azul e ninguém queria guarda-chuva naquela hora. E ele estava vendendo um guarda-chuva R$10. Só foi dar um trovão. Deu um trovão, veio a chuva, o guarda-chuva passou para R$40. Eu falei, moço, que isso? Ele falou assim, porque agora você precisa. Na precisão, ele viu a chuva, porque na hora que não precisava, que estava acesso para todo mundo, mas era o que não precisava. E isso é do ser humano. Sim. A gente acha assim, não vamos precisar. Não precisa. Só que se eu tivesse com a sabedoria, eu ia conhecer o clima de Brasília. O clima de Brasília é assim. Tá o sol, daqui 5 minutos tá tudo cinza, tudo fecha. Então, toda pessoa que mora aqui em Brasília tem um guarda-chuva dentro da bolsa. Porque ele sabe que a qualquer hora pode chover. Isso é a sabedoria. Você não vai esperar chover para você ir atrás do homem do guarda-chuva, para você... Isso não. Então, a sabedoria, ela te dá meios e caminhos para, quando a tempestade vier, você saber o caminho da resolução. Então, não deixe para depois. Não deixe as coisas acontecerem, a chuva vir, molhar tudo para você buscar sabedoria. Não, busque agora da parte de Deus. Peça agora, Senhor, me dá sabedoria para esse ano. Senhor, me dá estratégias para esse ano. Me ensina a te ouvir, porque não adianta Deus falar conosco se a gente não ouve. Se a gente não quer ouvir, e quando ouvimos, não queremos obedecer. Então, a sabedoria é um pacote completo, ela é um pacote de você ouvir e de você obedecer. Isso. No versículo 31 ao 33, ele encerra assim: portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se passarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Do 31 ao 33. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivos para ter medo de nada. Isso é muito bonito, né? Porque ele é um aconselhamento de que se você der ouvidos, você habitará seguro, você estará tranquilo. Quantas vezes na sua vida você não teve essa paz, essa tranquilidade de dormir, de acordar, de saber que Deus está no comando das coisas? Você que tem crise de ansiedade, que tem depressão, são resultados, né, do ser humano, da carne do ser humano. Por quê? Porque nós temos a aflição do dia de amanhã, a preocupação. Só que a palavra de Deus, conforme eu vou buscando a sabedoria que vem de Deus, os ensinamentos que vêm de Deus, eu começo a ter uma segurança, eu começo a entender que Deus está no controle das coisas e Deus começa a agir na minha vida de tal maneira que eu tenho uma tranquilidade.
Eu não tenho mais o temor que o mal vai chegar, porque a Bíblia ela fala, né, muito da luz, que a gente tem que ser luz, que a gente tem que ser o sal da terra. Por quê? Porque aonde está a luz do Senhor, não tem como ter o mal, não tem como ter a escuridão. Não, até engraçado, eu vou dar um exemplo que muitos, pode ser até polêmico esse exemplo, mas muitos têm o costume de falar bem assim, olha, não ora muito não, entendeu? Porque senão vai vir seta, vai vir coisa ruim na sua vida, não intercede pelas pessoas, porque não faz isso, da pessoa vai sugar sua energia. Não, a palavra de Deus, ela me dá essa segurança. Se eu leio a Bíblia, se eu leio o Provérbios, se eu leio os outros livros, a Bíblia, Deus me dá essa segurança de que se a presença dele está, eu vou orar pelas pessoas, eu tenho que orar. Ele nos convida a interceder uns pelos outros, ele nos convida a nos preocupar uns com os outros. E aí, se eu pratico isso, ele me dá a segurança de que aonde está a presença dele, não vai vir. Se você estiver orando para o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, ele faz da sua vida que não chegue mal nenhum. E se você crer nisso, você sabe que o que chegar na tua casa tem algum propósito de Deus, tem a poderosa mão de Deus. Por quê? Porque aonde está a presença dele, o mal ele não existe. Ele não chega, a seta ela não vai chegar na tua casa, a sua energia ela não vai ser sugada, você não vai ter esses problemas, porque Deus ele é a nossa força. E isso que diz é a palavra de Deus que nos dá essas promessas. Porque é o próprio Cristo que deixou como princípio que nós orássemos uns pelos outros. Porque é Ele que faz, não somos nós. Não é porque assim, eu vou orar pela Bárbara e aí vai acontecer porque eu estou orando. Não. Quem eu estou orando? É para Deus. Aí o nosso Deus faz acontecer na vida da Bárbara. Então é por isso que o Senhor nos motiva a nós orarmos uns pelos outros, primeiro para nós termos uma comunhão com Deus, e a minha comunhão com Deus passa pela vida do meu irmão também. Você fala, olha, amem uns aos outros, orem uns pelos outros, por quê? Porque Deus primeiro nos conhecia, ele sabia que se deixar a gente só ora pela gente. A gente só ora porque quando é para nós, quando nós queremos alguma coisa, a gente faz promessas, só que a gente não tem muitas das vezes a coragem de fazer a promessa para o outro. A gente tem, por exemplo, uma mãe faz uma promessa para o filho, né? Ela jejuma, ela ora, mas e para um amigo? Será que nós teremos a mesma capacidade de fazer como se fosse para nós? Ou para alguém que você não gosta? Ou para alguém que você talvez não tenha muita familiaridade, não te faz bem? Porque o evangelho, ele é uma loucura. Paulo falou, olha, essa palavra aqui é loucura. Por quê? Porque você tem que fazer o bem é para quem te faz mal. Você tem que fazer o bem para quem te trata mal. E aí nenhuma religião prega isso. Ele prega assim, olha, te tratou mal, você tem o direito, entendeu? Você só tem que tratar bem quem te trata bem. Agora, você tratar bem quem está te tratando mal, você precisa ter muito temor do Senhor, muita sabedoria para ter esse controle. Porque isso é ser sábio. Ser sábio não é você se revidar. Ser sábio é você poder revidar, mas você não revida. Dentro disso que a Nayara está falando, a gente tem 2 pontos, né? A gente tem o primeiro ponto que, ao meu ponto de vista, lendo o que a Bíblia nos ensina, você, ao orar pelas outras pessoas, você não está tendo mérito nenhum para você. Por quê? Porque é o poder de Deus que está em ação. É Deus que, se por misericórdia quiser, Ele faz. Ele faz, e a palavra de Deus fala que se Ele quiser, Ele usa uma pedra, Ele usa uma bula, Ele usa quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Então, se Ele está te utilizando para orar por uma pessoa, para interceder por uma pessoa, por misericórdia que Ele está te utilizando e te ouvindo. Mas Ele faz isso por quê? Porque nós somos voláteis. Nós hoje estamos muito bem, amanhã estamos muito mal. Hoje nós estamos muito bem, daqui a pouco, daqui 10 minutos, a cor da parede não foi pintada da cor que eu queria, eu já estou muito triste, muito mal. Então, a partir do momento que eu oro e intercedo pelas pessoas, e eu vejo Deus responder isso vai edificando a minha fé. Isso vai mostrando para mim que Deus ele existe, que Ele está ali, que ele é presente. Quando Deus fala conosco, por isso foi muito importante Ele ter deixado o Espírito Santo, porque os dons, eles edificam a nossa fé. Eles mostram que Deus ele se faz presente no nosso meio. Então, quando eu ouço uma pessoa de Deus falar, quando eu vejo uma pessoa ser curada, quando eu oro e uma pessoa
se converte, é por graça, por misericórdia, para a edificação da igreja, para a edificação da nossa fé, de que Deus se faz presente no nosso meio. E o segundo ponto é porque, assim, por que geraram inimigos? As pessoas que você conversar, que são pessoas de Deus, são pessoas que têm dom, são pessoas que leem a palavra, elas por si só, não é porque elas querem, é porque elas por si só, as pessoas não gostam delas. As pessoas, você vê uma pessoa assim que tem dom, que ora por várias pessoas, você é uma pessoa que prega, você vê uma pessoa que está ali no ciclo de oração, você vê uma pessoa que lê muito a palavra, as pessoas costumam não gostar dela, as pessoas costumam não entender, as pessoas costumam achar loucura ela ser cristã. É loucura você ir para a igreja, é loucura você ajudar as pessoas, é loucura você dividir o que está na sua casa com quem precisa, porque essa palavra, quando ela é efetiva, quando ela é viva na sua vida, ela se torna as inimizades automaticamente, não por você, mas pelo que o evangelho é. E por isso que a sabedoria, ela se encaixa dentro da vida de um cristão. Por quê? Porque você passa a entender que aquela pessoa não está gostando, não é de você. Tem pessoas que não gostam, não é da Nayara, porque as pessoas não conhecem quem é a Nayara. As pessoas veem ela num púlpito, veem ela num local para ministrar uma pregação, as pessoas não gostam do que ela ministrou, do que ela falou da Bíblia, as pessoas não gostam do que a palavra de Deus fala. Isso acontece muito com a gente, principalmente depois da escola bíblica. Aí eu compartilho com vocês, que eu sei que já são muitos amigos que estão aí do outro lado acompanhando a gente. As pessoas que chegam para nos ofender, elas chegam para ofender as áreas pessoais do que nós somos. Mas elas não conhecem quem nós somos. E a gente verdadeiramente não liga. Mas elas não conhecem quem nós somos. Por quê? Porque nós temos a sabedoria de Deus de entender que aquela pessoa, às vezes, ela tem uma deficiência ali de entendimento da Bíblia, porque ela aprendeu errado, porque ela teve um ensino errado. A gente também não fica com raiva, tá? A gente entende que isso tudo é uma reação de que às vezes você passou uma vida sendo ensinado de um jeito, e aí quando a gente bate com a verdade, cada um reage de um jeito. Então é natural essa reação. Então quando a gente fala que a gente não se importa, é que a gente não reage da mesma maneira, porque a gente sabe que isso é uma reação e a gente não leva para o pessoal. E essa é uma sabedoria de Deus, porque a gente teve que aprender isso. Quando nós começou os ataques e tudo, nós oramos falando, Senhor, o que nós pregamos é o que está na Bíblia, é o que está escrito aqui, é a tradução, é o original, é o que a Bíblia diz que é. E por isso as pessoas vêm nos ofender. Então, Deus tem nos dado essa estrutura, e aí eu estou colocando isso como testemunho, porque eu sei que Deus vai fazer isso na sua vida. A partir do momento que você busca o ensino da sabedoria na sua vida, Deus te dá esse entendimento, essa capacidade, aí é onde você vai conseguir orar, mesmo pelas pessoas que não gostam de você. Nós hoje oramos pelas igrejas, as pessoas, as situações que acontecem, que as pessoas porventura não gostam da gente, ou julgam a gente, né? Ou ficam com raiva, para que Deus possa dar a sabedoria a vocês e a todos que nos ouvem, para que Deus possa mudar e transformar a mentalidade como fez com a gente. Porque nós entendemos que se você conhecer o que Deus escreveu, o que Deus é, a minha e a sua vida, ela transforma todos os dias. Amém? Amém. Eu estou acompanhando aqui os comentários, né? Hoje está tendo muita participação. Eu quero agradecer a todo mundo, que tem muita gente que está entrando, participando. E aí nós estamos fazendo no mês de janeiro todo o estudo do livro de Provérbios. Tá? Nós temos o Provérbios 1. E eu quero destacar aqui o comentário do Excelência Parque, que ele pediu uma oração para que ele consiga ver os planos de Deus na vida dele. Então, assim, é muito interessante esse pedido de oração, porque isso é um início de sabedoria. Você pedir um direcionamento da parte de Deus, né, como ele colocou aqui, que ele não quer ver o lado dele, quer ver até o que Deus tem para ele. Então, você também está nos acompanhando, você pode fazer o seu pedido aí de oração, e quero convidar vocês a estarem acompanhando durante todo esse mês, né, vamos estar o mês de janeiro, a partir das 22 horas, estudando o livro de Provérbios. Eu quero falar para o Excelência Parque que o melhor jeito de nós enxergarmos o plano de Deus é fazer uma oração muito simples. É a oração que Jesus fez: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E é claro que a gente quer enxergar os planos de Deus.
E é por isso que é muito necessário você ter sabedoria. Não para você enxergar, mas para você aceitar. Às vezes nós enxergamos e a gente fica assim, eu tenho para mim que o Senhor vai mandar eu ir para a direita. E a gente fica torcendo, sabe? A gente fica na torcida, entendeu? Porque a gente tem o querer do nosso coração. Aí quando o Senhor vem e nos mostra, você não vai para a esquerda, você vai para a direita, e a direita muitas das vezes não é o que eu queria porque não é agradável, e aí não basta ver, a gente tem que aceitar e obedecer. Então a sabedoria, ela te traz isso, ela faz você enxergar o que Deus quer, o plano de Deus, e faz você caminhar nos planos de Deus. Então eu desejo mesmo que você enxergue os planos de Deus, você consiga enxergar os planos de Deus para a sua vida, porque Deus tem muita coisa para a sua vida, muita coisa mesmo para a sua vida, mas que você não só enxergue, mas que você consiga caminhar. Eu não sei se você já está nos caminhos do Senhor, se você já conhece o Senhor, mas eu sei que Deus, ele te conhece, e eu sei que é do seu coração a decisão que você tomou de ver os planos do Senhor, porque eu sei que é muito difícil a gente querer caminhar por esse caminho, né? Eu sei que você já tentou outros caminhos e você sabe que não deu certo, mas o Senhor, ele aceita. O Senhor, ele aceita o desejo do seu coração. Então nós vamos sim orar por você e nós vamos fazer isso agora, né? A gente ia fazer uma oração no final, mas eu quero orar especialmente por você, porque o Senhor, ele aceita você receber da parte dele um direcionamento que você já buscou em muitos lugares, mas o Senhor te trouxe para essa live para você ter essa sabedoria e os seus olhos sejam abertos. E que com os seus olhos abertos você possa enxergar os planos de Deus. Os planos de Deus, eles são muito maiores do que o seu. Ele é mais complexo, né? Ele é muito mais complexo, mas ele é muito maior. E você tem um chamado da parte de Deus. Amém? Fiquei muito feliz de você ter entrado aqui, porque você é um escolhido da parte de Deus. Às vezes os homens não reconhecem você ser escolhido. E você tinha muita dúvida no seu coração, mas você é um escolhido da parte de Deus. Amém? Vamos orar por ele? Vamos. Deus, Pai, eu louvo o teu nome e te agradeço, Pai. Nós estamos orando por este jovem. Senhor, eu não sei aonde ele está, mas eu sei que ele é teu. Meu Deus, ele é um escolhido teu. Há muitas dúvidas, meu Deus e meu Pai, há muitos questionamentos, mas ele tomou um posicionamento. Ele quer seguir os teus planos. Não mais os dele, meu Deus e meu Pai, porque os dele só traz sofrimento e frustração. Mas ele quer viver os teus. Então, a partir de hoje, Pai, como ele pediu, abre os olhos dele, para que ele possa ver e dê coragem aos pés dele, para que ele possa caminhar no caminho da obediência. Enche o coração dele de sabedoria, enche o coração dele de coragem, Pai. Perdoa os pecados dele, perdoa as frustrações dele, meu Deus e meu Pai. É porque o coração dele não entendia. Mas a partir de hoje o coração dele compreende, Senhor. Nós oramos e nós abençoamos a vida dele em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero convidar a você a compartilhar as nossas lives. Amanhã, às 22 horas, está aqui conosco. Nós vamos ler o capítulo 2. Já vai preparando, você vai se acostumando, porque esse é o nosso jeito de estudar a Bíblia. Nós conversamos, porque nós entendemos que a palavra de Deus ela é muito simples. O caminho de Deus ela é simples, irmão. É a gente que bota bloqueios, e o intuito da escola bíblica Casa de Zadok não é botar bloqueio, é tirar os bloqueios, é tirar todo o medo que você tem de estudar a Bíblia, de você falar assim, olha, eu já tentei, mas eu não consigo. Então, assim, é um jeito que nós vamos sempre trazer um jeito objetivo, simples e participativo, ao qual você pode participar fazendo perguntas, trazendo a sua opinião, que são todas bem-vindas. Assim como esse jovem, todos vocês que estão online junto conosco, essa é uma observação muito importante de fazer agora nesse início desse ano. Entenda que quando nós pedimos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, provavelmente, muito provavelmente, o que é seu plano, o que é a sua vontade, acaba dando errado. E às vezes, naquele momento que deu errado, você vai falar, Senhor, o mundo está desmoronando, deu tudo errado, eu planejei, eu fiz tudo certo. Mas você orou falando que você queria a vontade de Deus. Então ele tem os meios dele, ele tem o jeito dele de fazer você entender, fazer você mudar tudo, se fazer de novo. E que o Deus Todo-Poderoso possa te dar coragem,
te dar força e coragem de você poder aceitar a vontade dele, de você poder entender que é ele que está fazendo. Você possa ter a confiança que eu tenho de que é ele que está fazendo na minha vida, ele vai fazer na sua vida, mesmo que tudo dê errado a princípio. O fim do caminho com Deus, ele dá certo. Ele faz as coisas acontecerem, porque antes dele fazer a vontade dele, a Bíblia diz que ele precisa limpar. Ele nos limpa antes. Então você às vezes está cheio de si, você está cheio das suas vontades, você está cheio do que buscou em outros locais, você está cheio de pessoas que às vezes tinham a voz mais alta do que a de Deus na sua vida. Então, às vezes, eu não sei se é o seu esposo, se é a sua esposa, que tem uma voz mais forte do que a de Deus na sua vida. Às vezes, Deus vai colocar uma situação, não para você separar, mas para você reconhecer que aquela voz daquela pessoa, ela não tem que ser determinante na sua vida. Tem que ser a voz de Deus. Então, às vezes, as situações, elas acontecem para eu e você se diminuir, para as questões que estão ao nosso redor se diminuir, para que Deus possa crescer, para que Deus possa fazer o que Ele precisa fazer. Então eu espero e oro por cada um de vocês, que Deus possa fazer, ter a liberdade de trabalhar na vida de vocês. Porque às vezes nós confessamos Deus e pedimos que Deus tome esse direcionamento em janeiro. Mas aí às vezes em fevereiro eu já estou cansada de esperar, e aí eu já tomo as minhas atitudes. Às vezes chega nos meses seguintes, eu já não quero mais esperar Deus fazer, e aí eu quebro o voto que eu fiz em janeiro. Então, eu torço, né, e oro para que você tenha essa coragem de ir até o último mês desse ano, confiando em Deus, esperando que Ele faça e deixando Ele fazer na sua vida. Amém? Amém. Nós vamos destacar aqui o versículo 7. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Então, nós vamos fazer a nossa oração, pedindo que o Senhor trabalhe no nosso coração, né? Porque quando nós estudamos a Bíblia, esse que é o sentido do estudo, é você trazer algo aplicável. Então, todos os dias nós vamos trazer alguma coisa que nós vamos aplicar. O que nós vamos aplicar é exatamente isso, temer ao Senhor. Então, durante todo esse tempo, peça ao Senhor, Senhor, me ensina a te temer. O que é temer? Não é ter medo, né? Não é ser aterrorizado. Temer ao Senhor é ter uma submissão. E aí eu fico aí um convite, se você quiser, nós temos no nosso canal do YouTube um estudo bíblico sobre submissão. O que é submissão a Deus? Então, assim, é uma submissão de obediência. Então, temer ao Senhor é obedecer ao Senhor acima de todas as coisas, de qualquer situação. Então, nós vamos fazer essa oração. Temer a Deus. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero aprender a temer o Senhor. Deus, Senhor Deus, neste momento, Pai, eu quero te agradecer por cada vida que entrou, cada pessoa que está participando. Pai, eu sei que a tua palavra é poderosa. Pai, nós te pedimos neste mês a tua sabedoria. Senhor, nos ensina na tua palavra, Senhor, a sermos sábios. A tua palavra nos diz que queremos sabedoria, podemos pedir a ti. Então derrama da tua sabedoria para todos aqueles que desejam. Meu Deus, que através dessa live, Senhor, meu Deus, o teu nome venha ser glorificado. Mas eu te faço um pedido especial, Pai, nos ensina a te temer, porque o princípio de tudo é temer, é ser submissa, é ser obediente. Nos ensina, Pai. Pai, todo aquele que deseja nesse momento renovar a aliança, que querem, Senhor, se tornarem mais sábios, tendo um relacionamento contigo, se eles desejarem no seu coração, Pai, eu creio que o Senhor é poder. Aonde eles estiverem, Pai, a tua presença está. Não existe lugar a qual, Senhor, meu Deus, o Senhor não alcança as vidas. Independente de onde eles estejam, Senhor, nós oramos por eles e pedimos que a tua misericórdia, meu Deus, meu Pai, faça um milagre na vida deles, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe. Todos os dias na live nós vamos estar te convidando a você renovar a sua aliança com Deus. E aí, tem pessoas que pensam assim, mas eu para renovar a aliança eu tenho que ir numa igreja, tenho que esperar o dia do culto. Não. Você pode estar dentro da sua casa, dentro do banheiro, na cozinha, onde você estiver, num quarto de hospital, trabalhando. Se você desejar ir no seu coração e confessar Jesus no seu coração, Senhor, eu confesso a ti,
Reconheço que o Senhor é o meu Senhor e Salvador e quero ter uma aliança contigo. Aonde você estiver, o Senhor vai fazer uma aliança com você. Você pode estar dentro do buraco, do pior problema da sua vida. Não é um lugar inalcançável para o meu Deus. Meu Deus, Ele vai ao seu encontro, o Senhor, Ele vai ao seu socorro. Aonde você estiver. Amém? E o Senhor te abençoe. Em nome de Santo Jesus. E amanhã, às 22 horas, nós estaremos aqui te esperando. Que Deus te abençoe. Até amanhã.